Salve, salve, rapaziada! Tudo certo? Tá no ar o nosso Quase Tudo Cast nesse sábado aqui no RS Play. O novo 524 da Claronet para todo o estado do Rio Grande do Sul. Quase Tudo Cast. Todos os sábados às 22 horas. Aquela resenha gostosa que vocês já estão acostumados. E hoje tenho a satisfação de receber um dos maiores mitos da internet. Para você que gosta de samba, de pagode, aqueles da antiga, os novos, novas bandas, as antigas, eu duvido que tu nunca foi no YouTube e digitou Júnior Belo. E ele é o nosso convidado hoje aqui no Quase Tudo Cast. Pá! Que apresentação, hein, Barbosa? Merece. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês, contando um pouco da nossa história, contando um pouco da trajetória, dos bastidores, que o nosso mundo é muito isso, né? A gente que entrevista, mas agora contar um pouco do nosso lado também vai ser legal. Obrigado pelo convite. Cara, o mais legal de tudo é que desvendar a história do Júnior Belo, ela é muito fácil, porque eu passei por isso. Então fica muito fácil de rebobinar, esquecer tudo, né? E começar do zero. O Júnior Belo é um cara identificadíssimo com samba e com pagode. É um cara que tem um, dois, três, ele vai nos contar. Eu já vou começar a iniciar, já vou iniciar fazendo essa pergunta. Quantos canais existem com o nome Júnior Belo no YouTube? Então, tem... É para ter 40 canais. 40? 40 canais. Quando eu comecei a botar CD no YouTube, foi em meados de 2008 para 2010 ali. E o YouTube recém estava surgindo, o YouTube é de 2005. Então, quando eu postei vários CDs num canal só, quando eu tomei uma notificação, eu perdi aqueles vários CDs. Tipo, tinha 75 mil inscritos no canal. É muita gente. Naquela época? Naquela época. 75. Naquela época é um fenômeno. Hoje tem uma galera fazendo um trabalho dedicado no YouTube e chegando a números expressivos. Mas naquela época... Era tudo muito novo, cara. E tipo, o que pegou legal assim foi, sim, os CDs antigos, mas também os ao vivos de rádio, né? A FM o Dia, Transcontinental, a própria Mania, não lembro se fazia na época. Mas tinha o Semana Maluca, que se tu perdia, tu não via, tu não escutava. E aí teve uma turma que começou a gravar e largar no Orkut. A gente está falando de Orkut ainda. Tinha os fóruns, né? E aí lá no Orkut tinha uma página chamada RRD, né? Que hoje é um grande Instagram também, uma grande página, que é o Neto que cuida. Mas naquela época era um fórum onde a gente botava ali áudios, eu baixava muita coisa, e comecei a botar esses acústicos. Aí o que aconteceu? Quando eu perdi esse canal de 75 mil, eu me lembro que eu perdi pela Orbit, que é olha a ironia, uma gravadora daqui. Porque eu postei Armandinho, eu não postava só pagode, e eu acho que Klaus e Vanessa. Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu postei esses dois, e aí eu já tinha uma notificação. Se tu tomasse 3, tu perdi o canal. Hoje parece que é 5. Hoje quando tu marca 3, tu pede gol, né, no Fantástico. Quantos gols tu fez naquela época? Então, aí o que aconteceu? Por que explicou? Por que o Júnior tem tantos canais? Porque daí eu criei um com 300 CDs, fui lá, criei outro com 300 CDs, não passava de 300, eu gravava 300, Belo Sorriso, revelação, postava nesse, Júnior Belo 2, @gmail.com, postava mais 300, e assim eu ia, e por isso que tem esse tanto, aí tem uns que tem 170 mil inscritos, tem hoje que tem 120, tem um que tem 100 e tantos, tem vários canais com várias placas. Tá, mas isso era hobby. Era lá no início. Lá no início, porque o que acontece? Eu sempre fui fã de pagode. Quando eu trabalhava no Totozinho, eu trabalhei 5 anos no Totozinho. Meu primeiro emprego, comecei com 15 anos. E aí, na quinzena, eu pegava a minha quinzena e ia comprar boné. Tu não me vê sem boné. Comprava boné e CD. Então eu ia lá, os caras no centro ali, agora tem o camelódromo. Mas antes era ali embaixo, lá da prefeitura, lá do mercado público. Os caras me viam e falavam, lá vem ele. Aí tipo, era uma briga já para me atender, porque eu gastava todo o meu dinheiro em CD. Era tudo em CD. Era tipo 3x5, 5x20, uma coisa assim, os camelô. Tá, mas não, peraí, beleza. Aí depois tu começou a trabalhar e o teu dinheiro tu começou a comprar CD. Isso. Ok. Mas antes de tu começar a comprar CD, tá? E daí agora eu vou lembrar, eu sempre lembro ele porque meu professor
eu tenho certeza que tu aprende muito com ele também, que é o Zezé Maravilha. Boa. Tu não acordou um dia de manhã, lá, larirará, e disse assim, hoje eu vou começar a comprar CD e botar na internet. Não, eu sempre gostei de pagode, eu me lembro, eu tenho umas lembranças desde a primeira lembrança assim, que eu tenho de CD de música é Catinguelê 96, que é o Recado da Minha Amada lá, né, que bombou, a lua vai iluminar, 96. Isso, tudo de óculos. Eles na beira da praia, a capa é eles na beira da praia. Aquele CD ali eu lembro que eu ia com a minha tia Vera para Pinhal e a gente ia escutando num toca-fita. Então, a primeira lembrança que eu tenho de pagode é essa. Lá eu lembro que tinha Lá Vem o Negão, Cheio de Paixão, Ticatá. Isso é 95, eu acho. Então, tipo, as lembranças que eu tenho nunca foram um rock que eu gosto de um Legião Urbana, eu gostava de... Não, minhas lembranças que eu tenho, assim, pô, cara, eu sempre fui do pagode, realmente, eu sempre fui desde 96, eu tinha 10 anos, eu sou de 86, então eu sempre gostei do pagode em si. Eu gostei de outras músicas, sim, mas enquanto eu estava ali, o meu amigo estava estudando Legião Urbana e as paradas dele, eu não consumia aquilo, e eu era do pagode, sempre foi. E, cara, e daí tu começa a colocar CDs dos artistas dentro do YouTube. Dentro do YouTube. Aí o que aconteceu? Eu botei filme, inclusive acho que Esporte Sangrento tá lá até hoje, aquele filme de capoeira. Botei filme e CD. E os filmes também caía, eu botava hoje, eu caía amanhã. Aí os CDs eu comecei, como eu volto a falar, eu tinha muita coisa. E aí eu comecei a ripar, botar dentro do computador, e ia lá pra Lan House do Cocó, inclusive o Cocó que tu conheceu, que é da Tropa, o dono da Tropa lá. O Cocó, ele é sócio comigo na rádio, e ele tirou um computador para mim. E aí eu trabalhava com ele, dentro da Lan House. Então eu já pegava, ripava os CDs, tudo em casa, deixava subindo nos computadores e ia pro YouTube. Eu só tô te falando coisa de 2009 ou 10, no máximo. 9 ou 10. E aí eu comecei a ver que começou a dar views. Pô, bota Bezerra, eu não tinha. Eu ia em algum lugar, achava o que eu não tinha, eu ripava, ia pro centro, comprava, ali na Borges, tem aquelas lojinhas embaixo da Borges, estão sempre em obra aquelas lojinhas, nunca entendo. Sabe, quando sobe a Borges e vai... É eterna, né? Aquelas obras são eternas. Ali tinha, pô, aqui tem muito CD de pagode. Eu ia lá, comprava, mas era original. Mas tipo, Se Ativa, tá no YouTube hoje porque eu coloquei. Mas ninguém tinha o Se Ativa, o 1 e o 2. Tem o 3 que é o ao vivo. Mas, tipo, esses dois eu tive que... Eu comprei ali nessa lojinha embaixo da Borges, ali naquele viaduto. Fui lá, ripei. Mas tu colocava só CD? Ou daqui um pouco, tipo, caiu na tua mão a gravação que os caras fizeram lá no Carinhoso? Subia também. Tipo, vou subir. Subia também. Ia subindo tudo que era do pagode, acústico. Aí tinha um rapaz também, aí já 2012, tinha um rapaz que ele gravava o Samba Recife. Tiago Gravações, tinha essa vinheta, Tiago Gravações, até hoje eu não conheço ele, mas ele subia isso também na RRD, nos fóruns do Orkut, eu pegava e baixava e subia, pegava foto, isso Google, digitava Belo no Samba Recife, pegava logo do Samba Recife, pegava o Belo no palco, criava essa capa e escutava todo o Belo Abrigo, 2, ele cantou, enfim... Derê, e renomeava as músicas, criava uma capa daquilo e subia. Tipo, no outro dia tinha 10 mil acessos. Era surreal. Que loucura. Mas quando é que começou a cair a tua ficha, tipo assim, pô, os caras não me conhecem, mas o canal começou a virar referência. Então, acho a primeira vez, a lembrança que eu tenho assim de sair pra rua foi... Eu peguei minha moto. Eu tinha uma moto e tinha um gravador. Na verdade, às vezes, se a mesa era digital, eu só levava um pendrive. Se a mesa era analógica, eu levava um cabo P10. E aí todos os shows aqui em Porto Alegre eu começava a gravar. Levava o notebook, ligava o Audacity, que é um programa que eu uso até hoje, e deixava gravando. Aumentava. Criava uma relação com os técnicos. Os técnicos de som, Amado. Os melhores amigos. Todo mundo aqui. E começava a gravar. Aí ali eu, tipo, tô o Junior Belo do YouTube... Aí eu me virava, tirava uma foto e continuava gravando. Sempre, que nem a gente estava falando fora do ar. Eu sempre fui quieto. Eu sempre fui quietão. Pô, legal que tu curte, pô, maneiro e tal. Discreto. Discreto. Até hoje os caras falam, pô, tu não sai? Não é... Cada um. Mas nessa época eu saía direto assim para gravar. Pô, tem Piração abrindo Samba Livre.
eu vou gravar o Piração e já gravo o Samba Livre. No Sexta pra Sambar, nunca vou esquecer. E aí, ali no Fidalgos. Aí ia lá com o notebook, daí o cara, até falei já pro Samuca que o cara aquele dia não deixou gravar, daí só gravei o Piração. O técnico de som não era daqui, era do Samba Livre. Então, só que ali os caras do Samba Livre já, pô, caralho, Júnior Belo, pô, Júnior Belo, Júnior Belo. Então, já tinha uma relação, tipo, com o segmento. Os caras do segmento, caraca, tu é o da foto, pô, tá diferente. Porque qual é a sacada? Um casaco branco com preto, né? Isso, foi no Pepsi On Stage Show do Belo aquilo ali. O que foi a sacada? Eu já falei isso uma vez. Eu sou muito fã do Suel. Para mim, um dos melhores cantores. E lá na Antiga, Antiga, 2008, tinha um cara que era fã do Suel e ele gravava as músicas do Suel, pegava os voz e violão do Suel e botava no YouTube. Quando ele botava no... É Jonathan alguma coisa. Quando ele botava no YouTube, ele botava uma foto dele sem camisa. Então, para te ouvir a música, tu tinha que ver ele ali. Ele botava ele nos 10 primeiros segundos. E eu peguei isso para mim. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Aí peguei uma foto minha. Então, os 10 primeiros segundos, tu botar Júnior Belo, revelação. 10 segundos vai ser a minha foto. Depois o resto é a capa. E isso pegou. Aí botei o J.R. Belo no canto direito, para as pessoas também entenderem um pouco do que era o meu canal. Eu sempre prezei por áudio bom. Eu sempre prezei por uma capa, como eu estou te falando, a descrição. Só que chegou uma hora que eu não consegui dar conta. Chegou uma hora, tipo, Alô Som... Enfim, Alô Som e Madureira. Tem esse áudio também. Tinha que ouvir todo o Alô Som. Quinto Segredo e não sei aonde. Ouvi todo. Aí música, não sabia o nome daquela. Chegou uma hora que eu não vou conseguir fazer isso, senão eu não vou dar conta. Mas a foto eu sempre consegui colocar e o J.R. Belo no canto. Cara, tu sabe que isso é muito louco, porque lá no meu início, no rádio, e agora há pouco tu falou que tu é de 86, eu sou de 80. A primeira rádio foi uma rádio comunitária dentro da escola Padre Reus. Aí depois dali a faculdade, aí comecei a fazer futebol na LBV, Caraca. Legião da Boa Vontade, e de lá nós montamos um projeto de futebol na Rádio Metrô. Caramba. Tu conheceu o Metrô então? Eu trabalhei na Metrô. E lá foi a primeira FM a fazer futebol. Tanto é que o barulho foi tão grande que a RBS deu um jeito de comprar a nova Metrô. A Metrô, que depois passou a ser o dial que hoje é da Rádio Gaúcha. Exatamente. Porque, isso eu já falei em várias oportunidades, no dial tu consegue ajustar, né? Tu vai um pouquinho para cá, até chegar no... E o dial que era da Metrô é hoje o da Rádio Gaúcha. Então, por quê? Porque nós incomodamos no FM. Foi. E lá era Marco de Vargas, que é agora o cara esse do Rede, narrador de Grêmio, Chico Garcia, Fabiano Brasil, Fábio Almeida, Léo Oliveira. Pô, nós tínhamos um timaço lá. Eu costumo dizer que alguns deram certo. Outros continuam aí tentando. Mas... E ali começou a minha identificação com o samba e pagode. Porque conheci quem? Zezé Maravilha. A lenda. Que era o cara que começou a me levar. Até que um dia... não vou esquecer. Imperadores lotada. Mas a antiga Imperadores. Que era maior. Que era o dobro. Muito maior. Lotada. Muita gente, muita gente. E era um evento com assinatura da Metrô. E os caras, olha só, vamos levar 2 da equipe de esportes para apresentar o projeto lá no palco da Imperadores. Caraca, vocês estão de sacanagem. E fui eu e o Fabiano Brasil. Que legal. E os caras apresentaram lá. E ali começou, eu digo, pô, é legal esse negócio. Gostei do clima. Aí, pô, comecei a me envolver com a galera do segmento, daí apareceu uma banda daqui, uma banda dali. Quando eu vi, eu tava fora do microfone e tava dentro da produção, né, de samba e pagode. E sempre escutei. Pô, Júnior Belo. Esse cara tem tudo lá. Quando tu quiser escutar alguma coisa, vai lá. Não, Júnior Belo. Eu ia. Já tava salvo já no YouTube ali, né? Não precisava digitar. Digitava Júnior Belo. No JR já vinha. Já vi. Até que um dia, cara, e eu não vou lembrar quem foi, disse assim, meu, esse cara mora em Porto Alegre. Que mora em Porto Alegre? Tá maluco? Esse cara mora em Porto Alegre. O cara
cara tem um canal no YouTube com músicas no interior do Rio, no interior de São Paulo, bandas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Capaz que esse cara mora em Porto Alegre. Mora em Porto Alegre. E daí que eu comecei a descobrir a história do Júnior Belo. Cara, o meu início foi exatamente parecido com o do Condzilla, só que no funk. Só que o que o Condzilla fazia? O Condzilla, eu acho que ele parou, não sei se faz ainda. Ele gravava o clipe e pegava porcentagem. É isso. Né? As pessoas não conseguem dividir isso. Eu não, eu era um fã, eu sou um fã, amante do pagode, que eu pegava os CDs e largava no YouTube sem autorização. Então tem no YouTube uma caixinha ali que tu tem que botar monetizar. Eu não monetizava, porque não era meu, era da EMI Music, da Som Livre, da Universal, era das gravadoras. Então, muita gente fala, pô, mas tu não tá rico? Não tô rico porque não era meu o material. O material sempre foi das gravadoras e as gravadoras demoraram. Acredito que o dono do Spotify hoje, não sei quem é, que deve ser uma agência grande, o cara, pô, cara aí, ninguém vai comprar mais CD. Eu tenho lá em casa, até hoje, uma caixa cheia de CD do Ferrugem, que é de 2019. Em 2019, em 2020, quando vem a pandemia, é ali que acaba o CD, porque até 2019 se fazia CD ainda. Mas lá atrás, as gravadoras não estavam ligadas que não esquece venda de CD. Então, muitas gravadoras tiraram meu canal de propósito, muitos artistas se incomodaram. Agora o Marcelinho Sem Compromisso, eu vi que tu falou do Marcelinho Sem Compromisso aqui com o Vitor Lima. Com o Vitor, porque eles têm uma relação, né? O Marcelinho pegou e falou, Júnior, bom te ver. Fui lá agora na casa do Salgado, uns 3 meses atrás. Aí ele pegou e, pô, eles queriam derrubar o teu canal. Eu falei, não, esse aí tu não mexe, deixa esse aí. Acho que tá com 2 milhões o CD do Sem Compromisso. Mas, tipo, eu não monetizei. Imagina, 2 milhões num CD, 5 milhões no outro. Quanto não rende? Só que eu não ganhava, porque não era meu. Se eu clicasse ali, e é o que eu te digo que eles demoraram para pegar, é que hoje, quando tu sobe uma música, 3 minutos depois ela cai. Talvez nem sobe. Esse conteúdo que tu está subindo pertence à gravadora tal. Só que lá atrás eles não estavam ligados nisso, era tudo muito novo. Pois é, claro que lá no início tu não tinha essa chegada com os artistas que tu tem hoje. Uhum. Né? Mas depois que eu pulei do microfone para a parte de produção e comecei a trabalhar com esses artistas todos aqui no Rio Grande do Sul, desde a época do De Jeito Novo, depois... aliás, antes do De Jeito Novo, a minha primeira banda, e, cara, eu acho que tem no teu canal, tá? Que é o Trato Feito. Tem. Tá? Que foi a primeira banda do Bigu, que hoje é tecladista, toca todas as bandas aqui no Rio Grande do Sul e tudo mais. Trato Feito, De Jeito Novo, Pura Cadência, e daí as coisas começaram a acontecer, tudo isso em paralelo na nova era, com os artistas nacionais. E muitos artistas, quando chegavam aqui no Rio Grande do Sul, eles perguntavam, pô, quem é esse cara? Legal. Pô, quem é o Júnior Belo? E eu acho que eu nunca te falei isso daí. Sabe? Então, tipo, e eu comentava com alguns assim, ô meu, esse cara não tem a noção do tamanho. Já me falaram isso. Esse cara não tem noção do tamanho. E daí, claro que isso agora mais recente aqui, na gravação do DVD do Pagode A, e os guris disseram assim, pô meu, a gente pensou em ti no Júnior Belo juntos. Tem algum problema? Eu disse, cara, pergunta pra eles se tem problema, pra mim tá tudo certo. Foi demais, querido. E esse teu lado que tu falou do discreto, do tímido, a gente consegue ver na gravação, por exemplo. Eu muito mais, né... Solto, não sei, fugiu agora a expressão certa. E o Júnior Belo, pá, o cara mais centrado, né? Eu mais apresentação de evento, assim, de show, e o Júnior, pá, o cara da imagem. Eu não tenho isso. Tanto é que agora, nos eventos de cidreira, é a Ju que apresenta, a Ju que apresentava, Esquina Democrática, eu botava mais pro Zé falar, mas como eu tive que aprender isso, acho que a gente já pode até falar um pouco da Metrô. Quando eu criei a Metrô, em 2016, na verdade eu criei a nova Metrô,
por causa do fim da cidade em 2015. A rádio acaba em 2015, setembro, e aí eu trabalhava em 2 empregos, eu entregava cachorro-quente e era vigilante. Entregava cachorro-quente de noite e era vigilante de dia, com cocó também. E aí, o que acontece? Eu percebi que os artistas, eles estavam vindo, eu já falei várias vezes isso, eles vinham, faziam show, do show iam pro hotel, do hotel pro Garcia, jantavam e iam embora no outro dia. E eu percebi que não tinha um lugar, porque a cidade, a maior de todas, na minha opinião, a metrô era boa, mas a cidade, ela me moldou, a minha musicalidade é por causa da cidade, eu, Júnior. Eu gostava da metrô, sim, eu amava a metrô, até porque ela não tocava Abrigo do Bel, ela tocava Vício, ela tocava outra do CD, ela não era o mesmo, né? Ela tratava diferente as coisas, era o lado B que ela tocava. E oportunizava os grupos daqui do Sul. Que é o que me faz escutar a programação no aplicativo hoje. É, diferente. E aí eu percebi que a rádio top assim tinha acabado, eu não entendi. A gente tinha até um movimento chamado PGU. Eu participava de um movimento PGU que os guri falaram, viram hoje, acho que foi, sei lá, acho que no Instagram ou em algum lugar, a Rádio Cidade vai sair do ar, acredita? Vai entrar Farroupilha. A gente não acreditou naquilo. Porque... Eu fui na primeira reunião do PGU. No estúdio. Lá na Zona Sul? Claro, o estúdio que é... Era o do Zoeira? Na época, o Zoeira ensaiava. Tava lá naquela reunião? Claro, na primeira. Tava o Paulista também? Claro. Oh. E aquele estúdio, hoje, né, aliás, já era, que é do padrinho da minha filha. É mesmo? Que é o Tomazoni. Caraca. Entendeu? É um estúdio de música lá ainda? Não, não é. Não é mais. Não, agora tem uma Delivery, tem outras coisas, outros negócios lá. Mas foi o início do movimento de criação da nova metrô. E isso, na verdade, foi porque eu percebi que eles estavam órfãos. Eu volto a falar, porra, eu olhava o Nardes, caraca, é o Nardes. O Cassinho do Novo Estima, eu falei pra ele uma vez, eu te vi na parada de ônibus, eu fiquei, vou lá e falar, porque eu sempre fui fã do pagode. Então, esses artistas, pra mim, tudo ali na reunião, caraca, o que tá acontecendo aqui? Só que eu era um motoboy e um vigilante. Eu não era minha, eles eram artistas, eu não. E aí eu percebi que a cidade saiu do ar. Aí eu tive uma reunião, aí aconteceu o seguinte, ela saiu do ar em setembro. Em outubro eu fiz aniversário, até vou resumir a história da metrô. Em outubro eu fiz aniversário, dia 3 de outubro é meu aniversário. Aí o Maurício é muito amigo do Paulista, o Maurício Vibra. E o Paulista convidou o Maurício para ir lá na casa do Ronaldinho Gaúcho, no sítio, na Restinga. E eu botei nesse grupo PGU, ou os caras falaram, Júnior, feliz aniversário, e o Paulista viu, ele pegou e falou assim, Júnior, tu tá de bobeira sábado, tá de bobeira? Eu disse, tô. Não, pede pro Maurício te levar lá na casa do Ronaldo, lá, te apresentar eles e tal. Eu disse, obrigado, cara. E o engraçado disso é que nessa empresa de vigilância que eu trabalhava, eu que fazia a segurança do sítio do Ronaldo. Então eu sabia onde era o quarto do Ronaldo, eu sabia onde é que era o banheiro, porque eu tocava o alarme, a empresa que eu trabalhava que ia lá fazer essa... E lá o no convite sítio do Paulista, ele jamais imaginou... Jamais imaginou. Que tu conhecia. Que eu conheci a casa toda. Aí eu cheguei com o Maurício, não vou esquecer desse dia, cheguei, e aí eu já olhei, tava o Dodô da Serrinha, tava o Civil, e o Ronaldinho com as esposas, ele era casado com 2 esposas na época. E aí ele chegou, ele tava abraçado. Foi nessa época. Foi nessa época. O Ronaldo é um fenômeno. E ele tava abraçado assim, e o Maurício apresenta assim, esse aqui é o Júnior Belo do YouTube. Ele, mano, obrigado, prazer estar aqui e tal. Ele pegou e falou Agora Perdeu, uma composição dele, essa música. Verdade. Do Bom Gosto. Obrigado e tal. E eu, caraca, tô aqui na casa do Ronaldinho Gaúcho. Maneiro. Com o Ronaldinho Gaúcho. E não tô prestando serviço. E não tô prestando serviço, convidado. E aí do lado tava aquela dupla que canta Bota o copo pro alto, vamos beber. Tava sentado com o Assis ali. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Aí fiquei parado na minha, como sempre, encostado, olhando. Aí o Civil fala assim no microfone, no microfone tinha microfone. Agradecer a presença do Júnior Belo, bateu uma salva de palmas aqui pra ele, tal, que eu tava ali junto. E o Ronaldinho batendo palma pra mim, eu fiquei louco com aquilo também. Aí acaba ali, tipo, 1 hora disso. Olha aqui, ó. Não, é louco. Eu não sei se... quando você dá pra ver. Mas eu tô arrepiado, sabe por quê? Porque
quando abre o microfone, eu também meio que me transformo assim, o personagem vem e as coisas fluem. Mas no dia a dia eu também me considero um cara tímido, né? E poucas vezes eu falei isso. Mas eu convivi lá, conheço a humildade do Ronaldo, né? Do Ronaldinho, do Assis. Fiz, na época, como produtor de eventos, a inauguração da Planet, que foi a casa do Ronaldinho Gaúcho. E quando eu vejo alguém falar da humildade do Ronaldinho, eu fico feliz. Porque hoje, trabalhando com o esporte, eu vejo muitos, principalmente os gremistas, dizendo, porque o Ronaldinho que não sei o quê. Porque o... Eu digo, cara... Não, o irmão dele, empresário na época, pensou no melhor para ele. Ponto final. Isso aí. Sabe? Hoje eu acho que as pessoas entendem um pouco. Agora mesmo o pessoal lá criticando o Gerson, mas é a vida dele. As pessoas não... Enfim. Aí voltando, ele bateu um palmo ali e tal, já era meia-noite, 1h, eu tinha que ir embora trabalhar no outro dia, 7. Aí eu peguei, fui no Paulista, falei, Paulista, tem que ir lá, obrigado pelo convite, tal. Tava tocando um cavaco, banjo, sei lá o que tava tocando. E aí eu peguei e fui embora, e na saída, porque era um trajetão, assim, trajeto até a portaria, e aí nesse trajeto eu peguei e falei, Maurício, tem que criar alguma coisa, até o Ronaldinho Gaúcho me conhece, eu tenho que criar alguma coisa, porque eu tava de vigilante e de entregador na época. E ele ficava brabo quando a galera ia embora sem dar tchau pra ele. É mesmo? Tu deu tchau? Não dei, isso é o Paulista. Não dei. Ele tava... porque a galera ficava encabulada, né? O cara tá no meio da roda, lá, tu vai parar a roda pra dar tchau. Foi louco aquele dia, eu lembro de tudo. Ele me puxou pra apresentar pra Daisy, eu acho que a Daisy baixava as músicas e mandava pra ele, eu acho que ela fazia isso, porque ele foi lá me apresentar pra mulher, não tinha necessidade, ele falou, Júnior, imagina o Ronaldinho te chamando pelo nome pra apresentar pra irmã dele. Louco. Então aquilo ali ficou na minha cabeça. E aí eu trabalhava numa portaria nessa época. Eu já tinha saído da vigilância de carro, eu estava numa portaria com o meu primo trabalhando em outra empresa. E aí, nessa portaria, eu começo a escrever, isso já é outubro, novembro, começo a escrever o que eu queria fazer da rádio, da Nova Metrô. A Nova Metrô não vai passar no NPI, aí eu botei Nova Metrô Music, aí o Cocó me ajudou nisso, a gente fez uma reunião com um cara de registro de marca. E aí, resumindo a história, que ela é longa, dia 15 ou 16 de fevereiro, ou seja, 4 meses depois de conhecer o Ronaldinho, a rádio sai para o ar com uma programação de grupos gaúchos, mesclado com grupos nacionais, e aos poucos, trocando a roda do carro com ele andando. Chegou o Júnior Melo, fez Esquina Democrática, chegou o Nego Di, estava nessa. Tipo, isso é tudo coisa de 5, 6 meses. A rádio, nos primeiros 5, 6 meses, foi começando a acontecer. Cara, eu sou muito ruim de data. A Nova Metrô, ela veio depois ou antes da Rádio Saldanha? Bem depois. Foi depois? Depois, a Saldanha já existia. Aí a gente cria ela ali na Zenha, depois a Saldanha foi até para ali, para a rua de trás, que a gente fez ela na Barão, e na Saldanha Marinho era acho que é Saldanha Marinho, o nome da rua do Duque ali, né? Onde tem a igreja. Isso. Ali ficou a Saldanha. Então os artistas iam dar entrevista num e já iam para outra a pé. Então a rádio começou a acontecer. E aí eu comecei... eu tô falando toda essa história de ser tímido. O que eu fiz? Eu peguei e chamei o Carlos Vidal, que era da antiga Metrô. Claro. Porque a ideia era... Na época que eu trabalhei, ele estava lá. Foda. Não, ele Carlos Vidal, Zezé Maravilha, Odir Ferreira, Paulo Vidal. E aí tinha os do Black lá, como é que é? O Brother Nene. Isso aí. Aí eu chamei o Carlos Vidal e aí foi uma aposta, né? Que a gente volta a falar do pagode em si, o pagode gaúcho. Foi uma aposta que o Cocó, a gente, vai dar certo. Por quê? Por que vai dar certo se a Metrô foi extinta e a Rádio Cidade foi extinta? Tu tá contrariando uma expectativa. Se duas já deram, não é errado, mas acabaram. Por que tu vai criar uma? Por causa disso que eu tô te falando o tempo todo. Eu não via os caras dando entrevista. E a galera tá órfã, carente? Muito. E aí eu comecei. Maurício, consegue dar entrevista? Tuti, Fabiano, Piração, consegue vir dar entrevista? Lelê, louca, consegue dar entrevista? Tá combinado. Aí teve um dia que eu acho que eu fiz Paulista, no mesmo dia, Paulista, que nem aqui, entrevistava gravado.
Paulista, Júnior Pererê e Batata tá combinado. No outro final de semana, era todo sábado. Tal. Aí o que acontece? Continuei entregando cachorro-quente. Criei a rádio e continuei entregando cachorro-quente. Com cocó. Aí chegou um dia que chegou... Aí que é a virada da chave da rádio. Eu te digo isso com toda certeza. Chega um dia que tá o Ferrugem em Porto Alegre para fazer o show da Imperadores. Que diz que ficou de gente para fora da Imperadores. Meu, tu quer me enlouquecer. O show da Imperadores do Ferrugem, que a porta, tu não conseguia entrar na porta. Mas esse show era meu. É o teu show. Esse show aí. Agora até me arrepiei de novo, cara. Esse show foi o segundo ou terceiro show depois que eu saí da Nova Era que eu resolvi caminhar sozinho. Esse show. Depois tu fez a sensação. Cara, eu não sei com quem que eu comentei hoje. Tá? Lembro com quem que eu comentei. Lá na secretaria veio um assunto de carro e o cara disse, mas tu tá falando isso que o teu tá quitado. E eu expliquei por que ele tava quitado. Por causa do show. O show. Louco. Não, esse dia foi louco. E aí o que aconteceu? Não era pra mim a entrevista. Mas esse show ficou 500 pessoas na rua. Não, foi louco. E daí a gente abriu o portão pra aumentar um pouco. Porque eu me coloquei no lugar das pessoas e eu disse, cara, essas pessoas que estão na rua, elas não vão conseguir entrar. Primeiro, porque a gente não vai mais vender ingresso. E segundo, porque não tem lugar para entrar. Aí tu abriu para eles conseguirem ver. Eu vou abrir e eles vão tentar enxergar o palco, pelo menos. E foi isso que aconteceu. Foi. Eu não entrei nesse dia, eu fiquei só ali na frente. E nesse dia, eu estava entregando cachorro-quente e alguém ligou, não sei para quem, que o Rafael, que era do SBT, Rafael que tinha um programa no SBT, claro. Esqueci o sobrenome dele, ele fazia o É Geral. Exato. E aí ele pegou e ele ou o Júnior, que é o filho do Fernando, um dos dois, conseguiu fazer uma entrevista com o Ferrugem lá na rádio. E aí eu falaram, Júnior, tu tem que entrevistar o Ferrugem. E ali é a minha primeira entrevista, eu acho, assim, grande, porque eu já tinha feito com os artistas locais. Mas a grande entrevista foi essa. E aí o que aconteceu? Vai essa entrevista pro ar, resumindo assim a história, vai essa entrevista pro ar e aí o telefone começa a tocar depois disso. Como é que faz para tocar aí? Como é que é para tocar na Nova Metrô? Como é que é isso? Então, resumindo a história assim um pouco, é mais ou menos isso. Cara, tu sabe que eu acho que não vai dar tempo aqui, mas eu vou tentar. Porque esses dias eu vi no meu Facebook, que pouco eu mexo, um card com a programação das rádios que o Ferrugem fez nesse dia. Eu tenho esse card aí. E deve ter, obviamente, o logo da Nova Metrô e dessa história aí. Foi. Que tu tá contando. Ele fez Farroupilha, ele fez Nova Metrô, ele fez Eldorado, ele fez Saldanha, ele fez tudo esse dia. Cara. A Climatizar estava estourada, né? Foi o lançamento de Climatizar. Foi. Cara, que história. Que história fantástica, cara. Porque, tipo, nem tu lembrava que esse show era meu. Não, e daí tu começou a contar. O show do Ferrugem na Imperadores. Uhum. E o Tia tava junto. E alguém me disse, esses dias até, alguém me disse, cara, depois que o Ferrugem estourou, eu acho que tu foi o único que fez ele no Imperadores. Uhum. Depois foi só Império e Pepsi. Porque daí o negócio tomou uma proporção, assim, muito grande, assim. E, cara, esse show ele foi tão fantástico que de vez em quando eu jogo uns vídeos desse show na quinta-feira ali de TBT. Às vezes eu largo, assim. Mas, cara, é muito legal, assim, a gente conseguir voltar nas lembranças, cair nessas coincidências todas, assim, e tu subir um degrau que foi começar a colocar os CDs. Uhum. Eu analiso assim a história. Aí depois tu começou a cair, aliás, não é nem duas partes, são várias partes, né, dessa tua trajetória, assim, porque tu começa a colocar o CD, aí depois tem um momento que tu consegue identificar que tu te tornou uma referência, mas que ninguém te conhece. Pô, é um fenômeno, o cara vira uma referência, mas ninguém sabe fisicamente quem é. Uhum. Aí tu começa a colocar a tua imagem, né, nas gravações.
Aí, os caras aqueles que tu aplaudia e que tu fazia um esforço pra comprar o CD e botar, começam a te tratar como amigo. É foda. E um dia tu te pega no sítio do Ronaldo. É. Foi Né? isso, resumindo. Que é um foi fenômeno do futebol, mas que tem uma identidade com samba, Uhum. com pagode e tal. Aí tu monta uma rádio do segmento. E tá até hoje. Isso. Essa é a história. Resumindo, assim, é difícil, não é fácil. Não é? Cara, os primeiros anos, assim, foram bem complicados, mas eu acho que tudo vale a pena, assim, com dedicação, né? Tudo é um aprendizado e a tendência é crescer, a tendência é não parar, alcançar novos voos. Hoje a internet está aí, mas antigamente... Eu lembro de uma entrevista que a gente fez, a primeira live em Facebook foi com o Rodriguinho, a gente entrevistando o Rodriguinho, e aí do nada o Julinho do Conexão Maluca, lembra dele? Claro. Puxou o celular o e começou a fazer uma Julinho live. e a esposa. E a esposa, a Juliana. Sempre juntos. E ali, então, tipo, hoje live, o cara... Hoje é tudo muito novo, mas naquela época era tudo novidade, né? Mas é isso, cara. É muito louco, né? É muito louco. E daqui pra frente, o que tu tá pensando... o que pode vir em relação ao segmento, e que eu acho que lá na época que tu montou a Nova Metrô, é muito parecido o momento com que a gente vive hoje. Hoje a galera do samba e pagode, se tratando de mídia, de rádio, de entrevista, ela tá carente. Muito. Aqui, um dos grandes problemas é que eu fui para São Paulo agora, eu fui para São Paulo com uma cabeça, tudo, né? Tudo é a mesma coisa, tu vai fazer um workshop, alguma coisa, tu vai sair diferente. E foi diferente. Eu enxergo que aqui em Porto Alegre, a nossa dificuldade é não ter uma rádio e, ao mesmo tempo, a gente não ter espaço, né, para os grupos estarem tocando. Tu viveu todo o auge, tu viveu Chalaça, tu viveu Manara, hoje a gente não tem. Hoje a gente tem a LN na Bento, hoje a gente tem a Tropa na Zona Sul. E aí tu já começa a pensar, pô, tem o Patrimônio, mas acaba às 11. Acaba às 11 o Patrimônio ainda? Meia-noite. Então, tipo, casa noturna, onde o artista consegue fazer 2 datas, porque se a casa fecha às 10 ou às 11, ele não consegue fazer 2 shows na noite. Não, isso é um problema. Tem uma mudança que ela acaba impactando na conduta profissional do artista, no meu modo de ver. Hoje, são poucos os lugares que as bandas chegam para montar uma banda completa. Eu acho que hoje as casas noturnas, os pubs, o Quarto Distrito, enfim, as opções que tem hoje de música ao vivo, o empresário hoje, ele monta uma casa e pensa no DJ. Quando ele vê que o DJ não vai dar conta e que ele precisa botar uma atração musical, e eu vou usar bem a linguagem que eu falo nas conversas com a galera desse segmento. Eles jogam um palco lá em qualquer canto e botam as bandas de pagode para tocar. Aí surgiu... Porque eu já vi alguns dos segmentos assim, não, porque agora o nosso formato é roda de samba. Cara, até pode ser que o teu formato hoje seja roda de samba, mas tu teve que te adequar às condições que estão te entregando. Porque o sonho de todo músico é ter uma banda atrás. O sonho de todo músico local é chegar num grande palco, né, com a estrutura que a gente vê os nacionais chegando. E hoje não tem condição. Exatamente. Não, cara, Porto Alegre a gente tem que ter cuidado de falar, mas é o que eu tava falando para ti fora dos bastidores, assim. A parada aqui não é cultural. Eu sinto falta disso. Eu fui agora para São Paulo, teve Péricles aberto ao público em Barueri. Quando que isso vai ter aqui? Péricles aberto ao público em Barueri. Teve Belo aberto ao público na Avenida Paulista. Então nós aqui, a gente não tem essa situação mais ampla. Eu enxergo assim dessa maneira. Então, tipo, para os grupos de pagode é ainda mais difícil, porque a música gaúcha é difícil, né? A música gaúcha é difícil. Os nossos artistas saírem daqui, tem o Vitor Clay, que eu acho que é um dos mais recentes, mas pensa depois, antes do Vitor Clay, acho que é Chimarruts 10, 15 anos atrás.
Não sei, eu posso estar te falando uma bobagem, mas eu não consigo enxergar. Não saiu mais ninguém. Não sai. Então, para nós, a gente tem que pensar em si daqui, e aí quando a coisa ficar pesada, onde um artista de pagode tem um cachê a 3 mil, que é um valor, no meu ver, bom, não é qualquer casa que paga 3 mil aqui para um artista daqui. E eu acho que a dificuldade que se tem aqui no Rio Grande do Sul, de alguma maneira, está encorajando os que estão mais estruturados para se aventurar fora daqui. Exatamente. Vamos pegar o exemplo, conversou conosco aqui também, que é o Lima. Vitor Lima. Vitor Lima está fazendo. Lá e ele tá começando a carreira dele de lá para cá. Exato. Ele toca fora e quando dá tempo toca aqui. Não, mas é que vai de encontro a isso. O Simon, tem que trazer ele aqui. Ele vai te dar uma puta visão. O Simon ele só faz corporativo. O grupo do Bola. Eu tô falando do Simon, o pessoal daqui a pouco não entende. O grupo do Bola é mais corporativo. Porque o que ele entrega de estrutura... pesado o estúdio aqui, eu e ele. Né? Mas a gente tem espaço, né? De estrutura, de palco, de luz. Quem é que... Então, tipo, Porto Alegre, ela não tá preparada, não é isso. Só que, por tu ser daqui, eles... Ah, mas quem é tu? Tipo, tem um distrato. Eu já fui contratante, tu já foi contratante. Então a gente tem as mesmas visões. Assim como eu já cuidei de grupo, tu também já cuidou. Então a gente entende o que o contratante quer e a gente entende o que a banda quer. Só que é uma situação que eu volto a te falar. Se o PPCI do cara é até a 1 da manhã, até meia-noite, meia-noite e meia, 11h30, meia-noite, ele não consegue virar, ele não consegue, enfim, ter um bom giro, porque se tu vai num evento que, por exemplo, a gente estava falando de Pichote. Pô, o Pichote, o horário do palco do Pichote foi 10h30. Antes era 3 da manhã. Então tu tá girando a tua copa desde as 10 da noite até as 5 quando vai acabar o show. Aí tu consegue entregar duas coisas. Então eu enxergo às vezes pelo olhar do contratante. Eu até falei, Pichote no Patrimônio, eu fiquei, sério? Porque para mim o patrimônio era pequeno, no meu ver. É que foi no estacionamento. Então, exato. Então, tipo, eu tenho uma visão assim bem não é bairrista. A minha visão é tipo, aqui é mais difícil. Eu consegui enxergar. Eu fui para São Paulo agora, eu vi grupo fazendo 6 shows por semana. Aqui é difícil isso acontecer. Eu sou muito suspeito para falar, porque tenho relação, né, com o pessoal da produtora, com os artistas e tudo mais. Mas quando eu vi o Louca Sedução, que é idealizador do nosso segmento aqui, é um dos primeiros, tocando por uma produtora num evento no Patrimônio, eu fiquei feliz. Te juro. Fiquei muito feliz. Porque a gente sabe que não é normal. Né? É mais a banda do momento... os guri que vão levar a gente. E não. O Patrimônio bateu o pé e disse assim, não, o Louca vai tocar. O Louca que abre. E, pô, isso aí eu já acho que é uma evolução. Claro que é. Pra gente. Né? E a gente tem que, de alguma maneira, comemorar. Mas a galera precisa se estruturar também. E aqui nos bastidores a gente vinha falando sobre essa preocupação cultural, né? Que tu, Júnior Belo, tem com isso, né? Cara, eu tô preocupado. Na verdade... essa volta para Porto Alegre, que eu estava em São Paulo, foi por esse grande motivo que a gente estava falando fora do ar, que é dar esse passo de estrutura com os grupos, né? E já vai começar aos poucos aí, já vou até começar a chamar uns amigos, mas é isso, Barbosa, eu quero te agradecer, de verdade. Já está chegando nossa hora? Não, tem mais tem um tempinho? É muita história, né? Cara, tu sabe que quando termina o bate-papo aqui, eu fico pensando, faltou tal coisa. Esqueci de tal coisa. Mas depois eu convido ele de novo e daí... Cara, sempre quando se fala de... E eu acho que as pessoas ficam surpresas porque aqui na RS Play também... eu apresento um programa de esportes, que é o segmento que eu tô. E daí, quando as pessoas me vê falando de cultura, de entretenimento, de produção, de samba, de pagode, às vezes rola assim um direct do tipo, eu não sabia que tu fazia isso também. E, cara, sempre falta tempo pra gente conversar sobre tudo. Né? Olha a coincidência que deu aqui.
Bah, o surgimento da nova metrô foi num show que, que eu tava produzindo. Foi. Tu não lembra a data disso? Eu sempre me esqueço. Eu lembro que foi um dia 15. Mas não lembra se foi maio, junho? Eu acho que foi maio. É. Acho que foi fevereiro, março, abril, maio. 4 meses de rádio. Esses 4 meses que eu te digo que eu fiz as entrevistas, era programa Resenha do Samba o nome. E esse dia foi muito importante. Eu nunca vou esquecer porque é o Thier que tá junto. O Thier era só compositor nessa época ainda. Ele não tinha lançado ainda oficialmente o CD dele. Que tinha Porradão, que depois história. E ele passou o tempo todo lá na rádio, o Thier. E o Ferrugem estava nessa ascensão. Eu me lembro que o Ferrugem no Esquenta. Deu um puta movimento no Facebook. Agora tu me trouxe uma memória de algo que eu ia esquecer. E eu vinha na cabeça e eu disse, cara, eu preciso perguntar isso pra ele. Por que que muitos artistas estouram a nível nacional, começando pelo Rio Grande do Sul, e nós aqui não conseguimos estourar ninguém pro Brasil? Cara, então, Barbosa, Exemplos. Ferrugem começou aqui, Turma do Pagode começou aqui, Boca Louca estourou nos camelôs, o Thier estourou aqui. Eu acho que teria mais vários outros exemplos. Cara, aí, né? O que eu vou te falar? Eu enxergo assim, eu já falei isso pro Fabiano várias vezes, eu enxergo o Piração num nível semelhante aos de fora. Por isso que eu te volto a falar, a parada é meio que cultural, é uma coisa meio estranha. E os grupos de fora, hoje, eu enxergo que hoje, deixa eu pegar 3 exemplos para ti. O Ian, o Pagobinho e o próprio Gamadinho. O Gamadinho já desce aqui há 15 anos, ele desce em Porto Alegre. Desde que ele saiu do Estilo X. Só que tem um trabalho muito forte por trás, o Barbosa. Um trabalho de mídia, foi o PV que pegou ele, a música Extinto estourou, não sei se foi a Gica, até viu, não sei, ninguém sabe como é que Extinto estourou de vez, porque ela já estava tocando aqui, tocando lá, e aí a parada se transforma em algo surreal, onde ele não sai de São Paulo hoje, não sai de Porto Alegre, o Gamadinho virou um grande artista, mas eu e tu, a gente já conhece o Gamadinho há muito tempo. Então, não é da noite para o dia a situação. Ele fez aqui uns 3, 4 shows aqui em Porto Alegre recentemente, e pelo que eu vi de vídeo, porque eu não fui, eu vi todos os lugares com bastante gente. Não, lotado. E agora o Pagobinho é um artista que todos os churrascos que eu vou estão ouvindo o Pagobinho. Por quê? Porque o Rosado, que é o mesmo empresário da Marvila, ele soube que Porto Alegre, ele sabe disso, Porto Alegre é um grande polo. Vamos mandar para lá. Rio a gente já domina. Tu já viu a agenda dele do Rio? É 30 shows. É tipo 1 por dia. Mas isso aí que tu tá falando se fazia lá na época da Nova Era, e eu vou te dar um exemplo. Turma do Pagode, São Prazer, Exalta Samba, Rodriguinho, Revelação. Eles eram do mesmo escritório. E a Nova Era representava aqui. A Inova? Inova... Nova Show. A Nova Era representava aqui, mas eles eram alguns eram da Inova lá, que era o empresário do Exalta. Do Fábio. Só que, cara, aqui internamente na Nova Era já se tinha um raciocínio de que para se manter essa parceria com o escritório, nós íamos ter que fazer algum grupo de lá que ninguém conhecia aqui. E assim aconteceu. Por exemplo, a gente fez uma Imperadores uma vez com o grupo da Melhor Qualidade. Caraca. Que era o grupo do Cleverson Luiz. Que depois estourou. Mas, tipo, tu vai me dizer que quando foi fechado o show, o Paulinho achava que é da gente? Claro que não. Ele sabia que estava no script, tipo, esse vai dar prejuízo. O que aconteceu? Não deu. Mas estava no script que poderia dar. Mas era o tipo de trabalho que se tinha que se fazer para se manter as parcerias. E é o que os caras estão lá de cima estão começando a fazer com o Rio Grande do Sul de novo. Exato. Ah, tá, tu quer o fulano de tal? Ok, mas de vez em quando tu precisa levar o Joãozinho aqui, ó. Ah, mas o Joãozinho ninguém conhece. Pois é, tu precisa fazer o trabalho aí para os caras conhecer. Isso com o fim da Radicidade e da própria Nova Era, ficou meio aberto. Eu enxerguei os divulgadores meio
não perdido, mas era o Gonzaga, o Carlos, a Ângela. Apareceu um monte de pai. Isso. Né? Isso. Antes, os grupos lá de cima, eles tinham 2, 3 pais aqui no Rio Grande do Sul. Aí, com o fim da nova era, isso. O Rui da Rani foi um pouco pro rock. Isso. Que eu acho que ele tá mais ou menos nisso hoje. Né? Ele faz os Travessos, ele faz Belo, ele faz os mais clássicos, assim, né? Mas daí surgiu vários pais. Pá, eu sou o pai do fulano de tal aqui no Rio Grande do Sul. Isso, hoje tem o Grupo Onda, né? O Grupo Onda hoje coordena a maioria deles, né? Suel, De Propósito, Menos é Mais, Dilcinho, tudo é o Grupo Onda. Que era na antiga Vocês, era o Nova Era, mais ou menos. Mas voltando ali a parada... É que os pais que surgiram eram os pais meio desnaturados. Não cuidavam dos filhos, não davam atenção. Sim. Aí os caras lá de cima entenderam isso. Você quer saber? Nós vamos lá e nós vamos bancar e nós vamos fazer. E hoje a gente tem festivais acontecendo aqui, com o Escritório do Sorriso bancando, com a Prime, com Onda. E é isso. Eu peguei, isso aí eu tava tão focado na rádio, mas eu peguei essa situação de falta de confiança, né, a palavra. Né? Mas voltando ali, cara, eu acho assim, o Vitor Lima tá fazendo uma situação corajosa, né? Eu admiro muito isso, porque eu vi ele lá com a Patrícia Liberato, eu vi ele na Casa do Salgado, que é um puto evento, é o maior label hoje de São Paulo, é a Casa do Salgado, ele tava lá. O Zoeira, eu acredito que esteja ainda fazendo bastante interior. Eu não acompanhei assim tanto a rede, né? Eu vi que o Denilson está com um estúdio. Mas te falando dos artistas aqui, tem muito potencial, cara. Tem muito potencial. Só que é o que eu tô te dizendo. Eu já trabalhei com o Pata de Urso. Um grupo daqui, com o Juba, com o Filé. E eu não conseguia visualizar o crescimento. Eu não consegui visualizar o crescimento, porque eu volto a te falar, para te começar a almejar um cachê de 2,5, 3, tu vai ter que começar a pisar fora de Porto Alegre, porque as casas aqui, elas têm, não, eu não vou te pagar tanto, porque se o outro vem aqui por tanto, rola muito isso. Não sei se rolava na tua época, mas hoje rola, pô, eu vou pagar tanto aqui. Então hoje eu enxergo assim, Barbosa, o cara que pegar um grupo e cuidar desse grupo da melhor maneira possível, com investimento, como tem grandes investimentos, até o pessoal do meio do futebol investe no pagode. Muito. Muito. Eu não sei se vai ter frutos. Olha que eu não sou de desanimar, hein? Mas se tu fizer que nem o Vitor Lima tá fazendo, não, peraí, agora eu acredito. E os caras do futebol, eles investem por amizade. Porque eu acho que eles também não conseguem visualizar retorno. O retorno. O retorno que me pega, cara. O retorno eu fico assim, onde é que vai voltar? Porque as minhas referências... Volto a falar, tu viveu Manara, Chalaça, alternativo, isso não tem mais, não existe mais. Não tem. Então, tipo, as minhas referências hoje o Aperte o Play com o Distrito por trás, tem o Chocolate que tem ali uma base também bem forte. Tem. O Vitor com o Igor por trás, vai dar certo. Assim como a Aperte o Play fez um dos grandes DVD aqui com o Diego por trás. Diego do Distrito, tu tem que conhecer esse cara, se tu não conhece ainda, gente fina pra caramba. E aí tem o Zoeira, eu não sei se o Tyson tá lá ainda, mas o Zoeira é o Zoeira. Esquece, em São Paulo todo mundo conhece o Zoeira. Todo mundo conhece o Zoeira. Pô, o grupo aquele do programa do Netinho, ou o grupo aquele do cara do cabelo, todo mundo conhece. O grupo do Bola, todo mundo conhece. Só que é isso que eu tô te dizendo. Porto Alegre ficou pequeno. E eles não vão tratar, eu digo, os donos de casa. Eles não conseguem, talvez 1 ou 2. Pô, Júnior, tá falando bobagem. Não. 1, 2, 3, 4, 5 consegue. Só que esse giro, ele precisa ser maior de casas noturnas. Aí a gente já vai entrar numa parada política que ou aumenta o tempo, ou liberação de outras... Por exemplo, Cidade Baixa é uma tristeza. E a gente viu aquilo ali do jeito que era. Né? E eu peguei pouco, eu peguei Preto Zé e B-Rap. Tu pegou tudo. Guete, tu pegou tudo. Não, e hoje a secretaria que eu trabalho responde por eventos. Eu vivo o que está acontecendo com a Cidade Baixa. E me dá uma dor, assim. Não, louco. Me dá uma dor muito grande. Isso respinga nos artistas. Mas, cara, como eu te falei, o nosso tempo acaba sendo curto para tanta história. Muito. Mas antes da gente fechar, eu preciso te dizer uma coisa.
Eu tenho certeza que quando essa resenha for para as redes sociais, divulgação, vídeo completo e tudo mais, o meu direct vai piscar 24 horas por dia de bandas querendo vir aqui bater um papo. E isso é reflexo da referência que Júnior Belo virou dentro do segmento. Coisa boa. E acho que a gente precisa de pessoas que pensem a mais. Eu não posso fazer samba e pagode por fazer. Eu preciso fazer samba e pagode para virar o meu sustento, para ser o orgulho da minha filha, para eu poder contar. Os caras me perguntam até hoje, como é que tu viveu do samba e pagode? Eu digo, cara, que eu procurava fazer tudo bem feito. Se fosse para fazer de qualquer jeito, eu não fazia. Tanto que eu tinha uma característica minha de que eu gostava de pegar os grupos para poder moldar do meu jeito. Eu não gostava de pegar as bandas prontas, porque as bandas prontas já vêm com seus vícios, com as suas manias, e que não está errado, alguém trabalhou eles, mas eu gostava de trabalhar desde o início. E um exemplo disso foi o Pura Cadência, que a gente pegou, era uma roda de samba, se transformou no que se transformou, infelizmente acabou, mas viveu um grande momento. E é isso. Legal. Obrigado, cara, obrigado pela... Eu que te agradeço. Cara, obrigado a toda a produção aqui também, parabéns pelo projeto, que tem a vida longa, e traz esses artistas e dono de casa e políticos, traz pra gente, a gente tem que desvendar. Os donos de casa eu vou fazer o de frente com o Barbosa. Por que tu não valoriza os caras? Cara, eu vou te dizer, eu tinha um podcast afinco, assim, tipo, eu gostava de entrevista, toda sexta entrevista. Só que começou a dar boca a boca, ou bate-boca. Tipo, eu comecei a ver que estava saindo pela culatra. Não era produtivo aquela conversa. Aquela conversa sempre tinha um chute na canela de um que o cara ia ver. Entende? E eu acho que Porto Alegre não precisa de tudo, menos isso. A gente já está aqui. Se a gente começar... O Maurício dá aula nisso, Maurício Paulista, tu não vê o Paulista mais falando de samba. Porque ele cansou. Verdade. Ele cansou. Verdade. Então, se a gente já está aqui, tu vai cutucar mais para... Não, a gente precisa subir, cara. A gente precisa entender que a gente pode viver da música, só que a gente precisa desvendar esse mistério. É um mistério. Porto Alegre é um mistério. A sequência do segmento nós vamos contar no próximo episódio. Vamos, sim. Porque eu tenho certeza que ficou muita coisa para trás. Obrigado. Obrigado, Barbosa. Obrigado a todo mundo. Valeu. Para vocês, muito obrigado. Mais uma companhia agradável, um bate-papo legal sobre samba, sobre pagode, sobre bastidores. E é claro, na próxima semana a gente está de volta às 22 horas de sábado na nossa RS Play, o novo 524 da Claro Net, tá bom? Tamo junto e até a próxima semana.